A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez eu venho aqui trazer para vocês mais um estudo. O ponto 3 dessa lição. O 3.1 vai falar: livre da tentação de que queremos nos autossalvar. Todos os sistemas religiosos baseiam-se na premissa de que precisamos fazer alguma coisa para merecermos a salvação. O sacrifício do Filho de Deus livra-nos dessa tentação, pois somos salvos pela graça de Deus, pelo dom imerecido do Pai, que através de Jesus Cristo cumpriu todas as exigências do sistema sacrificial, garantindo-nos salvação. Efésios 2:8. Pelo lado da lei, ele cumpriu toda a justiça. Mateus 3:13-15. Pelo lado humano, ele em tudo foi tentado, porém não pecou, demonstrando que o casal progenitor poderia ter resistido à tentação a que foram submetidos. Então nós vamos ver aqui que os seres humanos sempre vão em busca de se salvar para que não vá para o inferno, achando que a salvação vem pela obra. Não, a salvação ela não vem pela obra, é a graça não merecida de Deus. Então nós sabemos que muitas das vezes as pessoas acham que ser bonzinho, como dizem por aí, já garante sua salvação e sua chegada ao céu, sua garantia no céu. Só que nós vemos que não é dessa forma. Só que quando Jesus ele esteve aqui na terra, quando a gente fala que a gente é salvo por causa da graça, porque Jesus ele venceu, ele cumpriu a lei e venceu todas as tentações, o que Deus quer dizer aqui, na verdade, é o seguinte, que hoje nós não precisamos cumprir a lei do Antigo Testamento, porque Jesus já cumpriu essa lei por inteiro, porque nós, seres humanos, não conseguiríamos cumpri-la. Mas uma coisa Jesus disse que nós conseguiremos fazer: vencer as tentações. Nós podemos vencer as tentações. Ah, Jesus venceu a tentação porque ele era Deus. Não, não, não. Ele venceu a tentação com a sua parte humana, com o seu lado humano. Ele mostrou para nós que Adão e Eva, mesmo sendo humano, eles poderiam ter vencido a tentação. Quantas tentações nós temos vencido? Aquela tentação, vamos supor, aquela pessoa que parou de beber e um dia alguém oferece a bebida para ele, a boca dele enche de água, enche de vontade, o corpo dele está querendo beber aquela bebida. E quando a pessoa fala quer, aquilo parece que passou uma novela, parece que está passando anos e anos na cabeça dele. Em poucos segundos ele respira fundo e fala não. Isso é vencer uma tentação. E nós podemos vencer. É aquele que se prostituía, que ele não vivia, só vivia se prostituindo, e um belo dia alguém chega para ele e fala, vamos ali tem um lugar para a gente se prostituir. A pessoa pega, pensa tudo e ele fala, não. Isso é vencer a tentação. Isso é ir em direção à sua salvação. E todos nós conseguimos fazer isso. É só querer ter força de vontade. É só querer ter força. Onde eu busco essa força? No Senhor Jesus Cristo. Busca essa força no Senhor Jesus Cristo que você vai conseguir vencer as tentações. Porque quando você não tiver força, você fala para ele, Pai, eu não tenho força. Até aqui eu consigo, daqui para lá é com o Senhor, que Ele vai te dar essa força. 3.2. Livre da tentação de que queremos ser Deus. O grande pecado da humanidade sempre foi querer ser como Deus. No Éden a proposta foi exatamente essa: sereis como Deus. Gênesis 3:5. Após pecar, a humanidade embruteceu, perdendo a sensibilidade humana. Tal sensibilidade é novamente demonstrada em Jesus, que sendo perseguido, traído e mesmo morto, continuou amando e não se desumanizou, revidando na mesma moeda. Mateus 5:38-47 e Lucas 23:34. É por isso que o Senhor ensina-nos a sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai, que estás nos céus. Mateus 5:48. Ser santo não significa tornar-se um Deus,
mas justamente o contrário. É vivermos na condição humana da forma como o Criador projetou-nos, para que fossemos. Tal padrão não se encontra na figura do primeiro Adão, ensina do último que finda perfeito. Efésios 4:3. O primeiro Adão, todos nós sabemos que quando Paulo fala entre primeiro e segundo Adão, o primeiro Adão é aquele que caiu no Éden e comeu do fruto que não era para comer e acabou pecando. O segundo Adão, ele se refere à pessoa de Jesus Cristo. Então nós devemos nos orientar e sermos Jesus Cristo é o nosso espelho. Lembre-se que Paulo falou que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é ser imitador de Paulo, mas sim o que ele imita de Cristo. Porque Paulo está falando, eu imito as coisas de Cristo. Todos os dias eu tento imitar a Cristo. Então vocês também podem imitá-lo. E o que eu vejo aqui nessa lição é que lá no Éden, o primeiro Adão caiu porque ele queria ser igual a Deus. Nós vemos que a palavra de Deus vai falar que Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ser parecido não é ser igual. Quando nós vemos um irmão gêmeos, a gente fala, nossa, são iguais. Não, eles são parecidos. Porque eles vão ter características diferentes, tanto física, como o seu jeito de viver, o seu jeito, o seu caráter. Cada um vai ter o seu jeito. Então não era porque nós éramos semelhantes a Deus e continuamos sendo, que a gente seria igual a Deus. O querer ser igual a Deus é querer achar que nós não precisamos mais de Deus e podemos fazer tudo o que quisermos sozinho. Que os milagres que quando nós oramos e é realizado por nós. Não. Esse milagre ainda continua sendo realizado por Deus. Não queira ser que nem a Deus, porque o último que quis ser que nem a Deus, caiu. Ele também queria ser igual a Deus. Ele queria ter um trono igual ao de Deus. Queria ser maior. Entendeu? Então, olha só. E ele não conseguiu nem ser igual e nem ser semelhante. Porque o único semelhante a Deus somos nós. Só que nós pensamos que poderíamos ser maior do que ele. Caímos na lábia do inimigo. Quando ele falou, Deus não quer que vocês comem do fruto para não ser que nem ele. Então nós caímos na lábia do inimigo. E com isso, nós pecamos. E estávamos querendo nos auto-salvar. E nós não conseguiremos fazer isso. Porque a salvação vem de Deus. O 3.3 vai falar, livre da tentação de acharmos que somos Deus. Desde a completa degeneração antediluviana, em Gênesis 6, 5, 6 e 11, 12, verificamos que a humanidade não consegue produzir a boa vida e, consequentemente, ser boa. Há em nossa natureza uma propensão natural para a prática do mal. E isso está o ponto que o apóstolo Paulo chega a dizer que o bem que ele deseja fazer não consegue, mas o mal que intentava evitar era uma constante em sua vida. Romanos 7, 18 a 20. Nisso, uma vez vemos a graça de Deus, pois a despeito de sermos assim, ele nos salvou sem que praticássemos o bem, ou mesmo fôssemos bons. Romanos 5:8. Assim a bondade deve fluir de nossa vida, como resultado de termos acolhido a palavra do Evangelho e de sermos imitadores de Cristo. Efésios 5:1 e Filipenses 2, 5 a 11. Então, é o que a gente está vendo aqui. A tentação de acharmos que somos bons. Na verdade, nós não somos bons bastante. Porque nós ainda vivemos, nós ainda pecamos. O pecado, nós ainda vivemos num mundo cheio de pecado. E nós temos que resistir a essa tentação do pecado. Porque quando nós resistimos, entendermos que nós não podemos ser Deus,
que nós, ó, como o título aqui fala, livre da tentação de achar, aliás, que somos bons, que a gente achar que somos bons bastante, nossa vida vai mudar. Aí sim nós vamos começar a praticar a bondade. Porque quando achamos que somos bons demais, não, eu sou bom porque eu faço isso, eu sou bom porque eu faço aquilo. Lembra que eu falei um pouquinho antes aqui na lição, nessa própria lição, que nós achamos que por nossa bondade que fazemos, por nossas caridades, nós vamos ser salvos. Não. A bondade que praticamos para outros tem que surgir mesmo, mas sem o interesse de ser salvo. Porque não adianta ser bonzinho, trazendo tudo de bom para as outras pessoas, se nós não temos comunhão com Deus. Se nós não aceitamos ainda o Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador. É isso que é necessário, é continuarmos sendo bom, mas fazendo a boa obra do Senhor, mas ter fé nele. Considerá-lo o nosso único Salvador da nossa vida, porque não adianta ser um bom samaritano se a gente não acredita no Senhor Jesus, se a gente acha que Deus não existe, se a gente acha que todos os caminhos levam a Cristo, a Deus. Não, o único caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo. Então seja bom, continue fazendo a obra, porque a fé sem obra é morta, mas considere Jesus Cristo como seu único Salvador. A conclusão. A morte de Jesus Cristo, diferentemente da imagem derrotista que alimentamos acerca dos que sucumbem na batalha, não foi fruto da fraqueza. Ao contrário, ele morreu porque voluntariamente deu a sua vida e também autoridade para que alguém o executasse. Longe de uma derrota, foi a maior vitória que alguém já obteve, pois representou o cumprimento irrestrito de um caminho que todos os seres humanos fazem de forma imperfeita. Jesus nasceu, cresceu, desenvolveu e morreu, sem nunca ter desobedecido ao Pai. Ele venceu e, como a nossa fé apoiava-se nele, podemos descansar na confiança de Deus, de que a cruz é suficiente para proporcionar-nos a salvação. João 16:33. Eu espero que esse estudo tenha tocado o coração de vocês e que vocês tenham aprendido um pouco mais. E como eu tenho aprendido, toda vez que eu faço esse estudo e passo para vocês, porque não é só vocês que aprendem, mas eu também. Até a próxima live e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um que assistiu e que ainda vai assistir. Até a próxima, que o Senhor Jesus vos abençoe.